Então vamos lá, quando a gente pensa em organização da rotina, a primeira coisa que vocês precisam fazer é entender uma diferença muito clara e muito básica entre as nossas tarefas. Então quando a gente pensa em organizar a rotina, a gente precisa entender uma distinção, uma diferença muito clara e muito básica entre as nossas tarefas. O que eu quero dizer com essa distinção entre as nossas tarefas? Nós vamos ter na nossa vida tarefas que nos trazem resultados quantitativos e tarefas que nos trazem resultados qualitativos. Então eu quero ensinar para vocês aqui uma forma da gente organizar a rotina. E quando a gente pensa em organização da rotina, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça é essa distinção entre tarefas que nos trazem um resultado quantitativo e tarefas que nos trazem um resultado qualitativo. Quando a gente pensa em ação, a gente pensa em ação moral, a gente sempre pensa em uma ação moral que ela tem uma dupla natureza. Lembra? Ela tem uma natureza intelectual, uma ação ela tem uma natureza intelectual e ela tem uma natureza propriamente moral. Então, se a gente pensa em uma ação, a gente pensa em uma ação com uma natureza moral e a gente pensa em uma ação com uma natureza intelectual. Se a gente pega isso e traça um paralelo para a nossa vida de trabalho, a gente vai ter tarefas que vão nos trazer resultados quantitativos e tarefas que vão trazer um resultado qualitativo. Esses resultados quantitativos e qualitativos, eles não estabelecem um paralelo com a natureza dessas ações ou a natureza dessas tarefas, uma natureza moral, uma natureza intelectual. Mas aqui a gente está falando precisamente da dimensão do resultado dessas ações, e não da natureza delas, mas do resultado que elas fazem, do resultado prático dessas ações. Essas ações elas podem nos trazer resultados, portanto, quantitativos ou qualitativos. O que são os resultados quantitativos de uma ação? Uma ação que traz resultados quantitativos são ações que nos trazem um retorno imediato, um retorno palpável, um retorno tangível, um retorno mensurável. Então, as ações que trazem um resultado quantitativo são ações que vão ter esses resultados, esses retornos. E uma ação que traz um resultado qualitativo é uma ação que vai trazer para a gente o quê? Vai trazer para a gente um retorno de longo prazo. Um retorno de longo prazo, não palpável, não mensurável, intangível. Então vamos distinguir aqui. Vamos lá. Um trabalho braçal para ganhar dinheiro. Ele vai ser uma ação que tem um caráter o quê? Ele vai ser uma ação que tem um caráter quantitativo. Ele vai ser uma ação que traz um resultado quantitativo. Por quê? Porque eu entrego minha força de trabalho e recebo dinheiro. Eu entrego um serviço, eu presto um serviço e recebo uma remuneração. Eu entrego trabalho e ganho dinheiro. Agora vamos lá. O estudo, por sua vez. O estudo, por sua vez, ele vai ter uma natureza mais o quê? Ele vai ter mais uma natureza qualitativa. Por quê? Porque o estudo ele vai ter essa natureza qualitativa, porque ele não me traz um resultado imediato que eu possa quantificar, mas sim uma mudança de qualidade. O estudo ele opera uma mudança no sujeito. Ele faz com que o sujeito se transforme, que o sujeito se desenvolva. Então ele estabelece uma mudança de qualidade do sujeito. Não é mais um trabalho que eu entrego um trabalho e recebo um dinheiro. Ou eu arrumo alguma coisa, aquele meu ambiente de trabalho está organizado. Eu varro o chão da minha casa e o chão da minha casa está limpo. Para ele me traz um retorno imediato, um retorno tangível, um retorno de curto prazo. O estudo não, ele opera uma mudança de qualidade no próprio sujeito. Ele faz com que o sujeito se transforme. Não é isso? Então existem certas tarefas que nos trazem uma mudança de qualidade, ou seja, que nos transformam. E existem outras tarefas que nos trazem um resultado imediato, um resultado de curto prazo. Quando a gente pensa na organização da nossa rotina, quando a gente pensa na organização da nossa vida, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento pessoal enquanto estudante, seja estudante pré-vestibulando ou estudante de mestrado, estudante de doutorado, estudante pré-vestibular, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, residência, a gente tem que entender e a gente tem que perceber essa sutileza no resultado das nossas tarefas, no resultado das nossas ações, no resultado prático das nossas ações. Uma ação que muda a mim enquanto sujeito ou uma ação que me traz um resultado de curto prazo, que me entrega algo, que me entrega um resultado mensurável, palpável, tangível. A gente tem que entender essa dupla distinção, esse duplo resultado das nossas tarefas, esse duplo resultado das nossas ações. Elas vão trazer um resultado quantitativo ou um resultado qualitativo. Então, o estudo, ele é aquela ação que ele tem
por si, uma natureza de um resultado qualitativo, porque ele opera uma mudança no próprio sujeito. O sujeito ele melhora a qualidade dele, ele se torna mais capaz, ele se torna mais apto, ele se torna mais produtivo, ele se torna mais inteligente. O trabalho, ele por si, ele tem uma natureza mais quantitativa, traz um retorno imediato. Eu trabalho e tenho um retorno imediato. Então, o estudo, se a gente for traçar um paralelo, o estudo, ele age no quê? Ele age melhorando a capacidade de produção do sujeito. A pessoa que estuda, ela se torna mais apta, mais capaz. O estudo, ele por si, ele tem uma mudança na capacidade de produção. E o trabalho é a produção em si. Gil, mas o trabalho ele não pode gerar uma mudança de qualidade? Eu não posso, na medida em que eu trabalho, eu também melhorar? Claro que pode. O trabalho ele também tem essa capacidade de gerar uma mudança de qualidade. Mas ele por si não tem esse fundamento, não tem esse objetivo, mas de gerar um resultado. De gerar um resultado extrínseco, não um resultado intrínseco. A gente trabalha para o outro, a gente trabalha para alguém, a gente trabalha para entregar alguma coisa. É claro que a gente se transforma também com o trabalho, mas esse não é o objetivo primário do trabalho. O objetivo primário do trabalho é entregar algo a alguém, é entregar algo ao outro. É produzir alguma coisa. Mas claro que o trabalho também tem uma natureza de mudança de qualidade do sujeito. O sujeito também se transforma com o trabalho. Beleza? O sujeito também se transforma com o trabalho. Mas essa não é a principal razão do trabalho, mas de entregar algo que outros possam colher. E o estudo tem um objetivo de gerar um aumento de capacidade de produção, de transformar o próprio sujeito que estuda. Tá bom? É claro que a maior parte das coisas na nossa vida terá benefícios quantitativos e qualitativos. As coisas na nossa vida vão ter os benefícios quantitativos e qualitativos, mas ela vai ter majoritariamente um benefício quantitativo ou um benefício qualitativo.